A localidade que será descrita chama-se Pontal da Barra. Fica a 5 quilômetros da sede do município São José do Norte. Faz parte do 1º distrito e pertence à zona rural. Tem como principal meio de sustento a pesca e a agricultura. É um lugar tranquilo, onde todas as pessoas se conhecem e a maioria possui algum tipo de parentesco. Os progressos estão chegando, muita coisa melhorou, mas as lembranças de tempos alegres e difíceis estão bem vivos nas memórias dos moradores mais antigos, e essas lembranças serão relatadas agora. Vamos começar falando um pouco como era o Pontal anos atrás. Seu Anísio, como era a Vila do Pontal? Vai? A vila tinha poucas casas, umas bem longe das outras. Eram casas simples de madeira, famílias com muitos filhos. As famílias que povoaram a localidade foram as famílias Wittenberg e Galtério. Estas são as famílias que começaram a povoar o Pontal. Não existia luz elétricas. Água encanada, banheiros e estradas eram muito precárias e feitas de becos com muitas voltas. Em tempo seco tinha muita areia e em tempo chuvoso ficava tomada pela água e que tornava muito difícil o acesso à cidade de São José do Norte. Bom. O Pontal era descampado, não tinha quase casas. Antigamente existia estrada para chegar à sede no município? Não. Há muitos anos atrás não existia estrada, mas sim trilhos com vagonetas que transportavam pessoas e cargas da localidade do Cucuruto à 5ª seção da Barra, onde estava construindo os moles da Barra. Estas pessoas e cargas chegavam à localidade do Cucuruto através de rebocadores vindas de Rio Grande, atravessando o canal para São José do Norte. E quais eram os meios de transporte mais usados após este período? Após este período, os meios de transporte mais usados eram botes que navegavam a pano ou canoas. Moradores utilizavam os para ir à cidade de Rio Grande, para fazer compras, ir ao médico, passear, etc. A travessia levava por volta de 1 hora. Meio de transporte mais utilizado para ir a Rio Grande. Mas por que iam para Rio Grande e não para São José do Norte? A nossa cidade, São José do Norte, não oferecia recursos e para chegar até ela por terra passava-se muito trabalho e usavam cavalos, carroças e iam a pé, levando muito mais tempo. Por tudo isso, achavam mais fácil atravessar a Laguna dos Patos para ir a Rio Grande, onde encontravam tudo o que queriam. Meios de transporte utilizado para chegar a São José do Norte. Muito obrigado, Seu Anísio. Não tem de que agradecer. Quando precisar, estou a dispor de todos vocês aí. Como era a pesca alguns anos atrás? A pesca era farta, não havia proibições, só que havia muitas parelhas de pesca e o preço não era bom. Como eram essas parelhas? Essas parelhas eram muitas. Os proprietários eram aqui do lugar mesmo, mas vinha assim de longe, como de Santa Catarina, proeiros, pregados,
que paravam em galpões, tinha biliches e tinha uma única cozinha que era preparada a alimentação deles por uma cozinheira que era paga pelo próprio dono da parelha. Não havia banheiro, era patentes, banho eles tomavam de dia, água era tirada da bombinha manual tocada à mão, porque não havia luz elétrica, nem essas coisas. Esta foto mostra como a pescaria era farta. Como eram os tipos de peixe capturados na Laguna do Pato? No início era o camarão, né? Começava no mês de janeiro, porque não havia proibições. Aí depois do camarão vinha a safra da tainha. Aí depois da tainha vinha o bagre, que hoje realmente muito pouco dá. E depois, por último, era a curvina. Além da pescaria, também tinha a agricultura, economia da localidade. Como era essas economias? Mais ou menos. Existia grandes propriedades de terra, mas o único produto plantado era cebola e comercializado na época. Mas em pequena quantidade, porque o serviço era todo manual, não havia máquinas e o preço também não era bom. E para vender esse produto, ele era transportado para Rio Grande em embarcações, em canoas, porque aqui no nosso município não havia compradores. Muito obrigada, Ana Marcela. Disponha, volte sempre. Nada. Seu Anísio, o que as pessoas dessa localidade faziam para se divertir? O povo era muito festeiro. Fazia-se muitas serenatas e bailes nas casas de famílias. O maior divertimento da época, sempre que houvesse um aniversário, algo era se comemorar ou simplesmente se divertir. As pessoas convidavam umas às outras e chamavam um conjunto que existia na época, chamado Jazz Vitórias, e popularmente conhecido como Regional do Chocolate, pois em todas as festas que iam era servido um chocolate quente com bolo. Os componentes deste conjunto eram pescadores de Santa Catarina, que trabalhavam nas parelhas, pesqueiras locais e pessoas da comunidade. Muitos desses catarinenses formaram suas famílias aqui, inclusive eu, Anísio Barcelos. Essas são as fotos do conjunto que na época faziam os bailes e serenatas. Na localidade, o gaiteiro era o seu Anísio. Tinha outra forma de divertimento? Sim, outra forma de divertimento e devoção eram as festas religiosas que aconteciam 2 vezes por ano. Uma no inverno e outra no verão. A comunidade de Santa Terezinha do Menino Jesus teve suas festas inauguradas em janeiro de 1961, o ano que o Anísio Teodorico de Barcelos chegou no Pontal. Esta é a festa religiosa em homenagem da padroeira da localidade. E o futebol, seu Anísio, como era? Também como forma de fazer existia o futebol com partidas amistosas, torneios e campeonatos, que faziam a integração entre as comunidades. O time local chamava-se Esporte Clube União Pontalense e foi fundado em 1967, no mês de janeiro. Este era o time de futebol Esporte Clube Pontalense. Todo mundo dessa região gostava e participava da torcida quando tinha jogo. Vinham pessoas de outras localidades também. Muito obrigado, seu Anísio. Olha, não tem que agradecer. Quando precisar de mim... De todas as instituições que existiram, a escola é mais antiga. Os primeiros registros se deram por volta de 1933. Por volta de 1966, ela recebeu o nome de Escola Municipal Delfina da Cunha e
em homenagem à poetisa cega Delfina Benigna da Cunha, que nasceu aqui na localidade do Pontal. Dona Eloá, quem foi Delfina da Cunha? Delfina Benigna da Cunha foi uma poetisa cega. Ela ficou cega depois que nasceu, por motivo de uma doença. Ela amava um soldado que na época namorava outra e ela ficou desiludida. Então encontrou refúgio nas poesias que fazia. Ela editava e sua irmã escrevia. Ela editou 3 livros com suas poesias melancólicas. Esta é a famosa Delfina da Cunha, que esteve até em Rio de Janeiro e hospedada na casa de Dom Pedro I e onde faleceu. No decorrer do tempo, a escola esteve localizada em 3 lugares diferentes. Como foi e que lugares eram esses? No decorrer de sua existência, esteve localizada em 3 lugares diferentes. Primeiro no terreno da família Wittenberg, e o prédio era de madeira, tipo um galpão. Um telhado de zinco que era composta de 3 peças. Tinha sala de aula grande, cozinha e corredor largo com alguns livros, funcionando como biblioteca. A escola tinha muitas janelas, deixando a sala bem clara, pois não tinha energia elétrica. Ficava próximo à estrada onde passava o trem e vagoneta que transportavam pedras do Cucuruto para a construção dos moles da Barra. Funcionava em 3 turnos. Turno com um professor para todos os anos. Sendo assim por muito tempo. As turmas eram grandes e a escola não oferecia merenda, cada aluno levava a sua. Essas são as escolas que o Pontal teve desde 1933 até agora. Quem foi o primeiro professor? Através de pesquisas consta que o primeiro professor foi o Sr. Gugu, sendo substituído pela senhorita Julieta Amália Galtério, que veio transferido da Escola do Saraiva em 1º de março de 1944, para trabalhar com uma turma de 20 alunos, e com o passar dos anos as turmas foram aumentando, fazendo com que fosse necessário pedir para que a escola funcionasse em 2 turnos. Por volta de 1947, a senhorita Judite assumiu o cargo de inspetora de ensino, sendo nomeada a senhora Araci Pérez como professora desta escola. Depois vieram outras, como a professora Dalva Maria Felipe, como Rosa Galtério, que também tocava violão nas serenatas. Quais eram os fatos mais marcantes para os alunos da época? O fato mais marcante para os alunos da época era a comemoração da Semana da Pátria, que contava com apresentações cívicas e a participação das famílias que iam prestigiar os alunos, que recitavam versos, poemas e participavam de competições. Os alunos eram só do Pontal? Não, os alunos que aqui estudavam vinham também de outras localidades, como a Praia do Mar Grosso e Cocuruto. Como eram os alunos? Naquela época, as aulas eram silenciosas. Só havia cochicho. O aprendizado era bom, os alunos que sabiam mais ajudavam os que sabiam menos, os alunos que não sabiam fazer as lições ou que eram malcriados eram castigados no milho, e a professora podia bater os alunos, como puxões de orelha, beliscões, etc. Sendo que em pesquisas realizadas com a
comunidade, um fato marcante que se destacou foi o uso da palmatória. Muito obrigada, dona Elá, pela ajuda na pesquisa. Não tem de quê. Eu que agradeço. E quando precisarem, com as ordens.